E aí, pessoal, dando continuidade à nossa aula de operações logarítmicas, certo? Lembra que eu falei anteriormente que os logaritmos eles são operações que a gente usa para descobrir o expoente de potência, certo? Eu tenho aqui, ó, um exemplo aqui bem simples. Eu tenho 8 elevado a x, uma revisão rápida da aula passada, igual a 512, certo? Então, ó, aplicando o logaritmo aqui, fazer o quê? Eu vou aplicar o logaritmo em cima de 512, na base 8, e vou descobrir o valor desse expoente, né? O valor é 3, né? Esse valor de x aqui é igual a 3, certo? Descobri usando essa operação. Por quê, né? Porque é 3? Porque 8 elevado à terceira que dá 512, né? Só que lembra que eu falei da importância da gente utilizar logaritmos de base 10, certo? Vocês vão reparar que em questões de Enem, vocês não vão se deparar com logaritmos de bases diferentes de 10, né? Muito raro acontecer. Volta em alguns casos especiais, só que a maioria dos casos, né? Comumente falando, eles vão aparecer apenas logaritmos de base 10, né? E por quê, né? Porque a gente... Vocês vão reparar o seguinte, que o logaritmo de base 10, ele facilita muito a nossa vida para resolver outras questões que não necessariamente são questões de logaritmo de base 10. Por exemplo, aqui, ó. Esse mesmo problema aqui, eu poderia resolver ele utilizando logaritmos de base 10. Que, nesse caso, eu resolvi com log de base 8, mas eu posso resolver com log de base 10, né? Vocês vão reparar aí, né, a aplicação prática, né, da utilização de logaritmos, né? Vamos aplicar o logaritmo de base 10 aqui para resolver esse problema? Vamos ver como é que vai ficar. Se fosse aplicar um logaritmo de base 10 aqui, ficaria o seguinte. Eu aplico dos dois lados, certo? Um logaritmo. Lembrando que logaritmo de base 10, você não precisa necessariamente colocar o valor da base, né? Quando a base é 10, a gente subtende que o valor aqui é 10. Aí não precisa colocar, certo? Aí fica só log. Então vai ser logaritmo, a gente aplica em cima de toda a potência de 8 elevado a x igual ao logaritmo aplicado em cima desse resultado aqui, certo? Vamos perceber que existe outra forma de fazer, né? Não usando essa mesma técnica aqui, né? Essa aqui é uma técnica, essa aqui vai ser outra. Só que essa aqui é utilizando logaritmo de base 10. Essa aqui é utilizando um logaritmo de base qualquer, né? Que você depende do problema. Vamos lá. Pelas propriedades logarítmicas que a gente viu na aula anterior, quando você faz o logaritmo de uma potência, você pode pegar esse expoente e multiplicar aqui fora, né? Tirar ele daqui de cima e multiplicar aqui fora. Fica x vezes log de 8, certo? E aí você tem que calcular o log agora de 512, né? Onde é que vale o logaritmo de 512? Na questão, como eu disse a vocês anteriormente, a questão ela vai lhe dar esses resultados, né? Aí na questão, por exemplo, eu poderia dar para vocês os dois logaritmos, né? Aí diz, calcule sabendo que o logaritmo de 8, ele vale 0,9, né? Pronto, aproximadamente isso. E o logaritmo de 512 vale aproximadamente 2,7, certo? São valores aproximados aqui que eu calculei previamente para a gente utilizar nessa questão. Não se preocupe, como disse a vocês anteriormente, na questão de prova vão ter esses valores aqui que vocês vão utilizar. Pronto, essa aplicação. Aplico o logaritmo de base 10 dos dois lados. Pela regra, pelas propriedades logarítmicas, né? O que aqui era o expoente pode passar para fora multiplicando. Fica x vezes logaritmo log de 8 igual a log de 512. Agora é só substituir os valores que nós temos aqui. Fica x, né? Vezes logaritmo de 8, né, que é aproximadamente 0,9, igual ao logaritmo de 512, né, que é aproximadamente 2,7. Agora então x vai ficar... Basta agora isolar o valor de x, né? 7 dividido por 9, né? Isso aqui... Vamos lá, isso aqui é 3, né? Se não está visível, eu vou escrever de uma forma mais visível para vocês. 22,7 é a mesma coisa de 27 sobre 10, certo? Dividido por
9,0 é a mesma coisa de... Aliás, 0,9 é a mesma coisa de 9 dividido para 10, tá bom? Divisão de frações multiplica pela inversa, né? Repete a primeira, multiplica pela inversa da segunda. A inversa da segunda é 10 sobre 9. 10 multiplica em cima e divide embaixo, então corta 10 por 10. Então vai ficar 27 sobre 9. 27 dividido por 9 é 3. Pronto. Certo? Descobri o valor de x dessa questão aqui. 3, né? Só que não utilizando este logaritmo aqui, né? Eu utilizei apenas o logaritmo de base 10. Tá vendo aí como é legal? O logaritmo de base 10, com ele dá para você resolver qualquer problema em logaritmos assim também. Ou seja, problemas relacionados à função exponencial, certo? Equações exponenciais e tudo mais. Daí a importância, tá bom? Olha aí que legal. Resolvi utilizando o logaritmo de base 10. Agora a gente vai para os exercícios, né? Para umas duas questões que a gente vai resolver hoje, utilizando esse raciocínio de aplicação dos logs de base 10. Tá legal? Então vamos lá. Todo mundo entendeu, né? Log de base 10, eles são muito práticos porque podem resolver outros tipos de logaritmos, né? Repare, vou repetir, para ficar bem claro para vocês. Repare que esse problema aqui, ele era um problema de logaritmo de base 8, né? Olha aqui. Mas mesmo assim, eu pude usar o logaritmo de base 10 para resolver esse problema, tá bom? Ó, aplicando o logaritmo dos dois lados, utilizando algumas propriedades, levando em consideração os dados me dados nessa questão. Valeu, vamos lá para o exercício agora. Fala pessoal, preparados para a nossa segunda questão? Vamos lá. A segunda questão é a seguinte: eu tenho um volume de um líquido volátil, né? Ele vai diminuindo com o passar do tempo, né? Com o passar das horas. E a minha questão ela diz o seguinte: diz que esse líquido, com o passar do tempo, ele vai se tornando menor, né? O seu volume vai se tornando menor. E aí diz que ele diminui 20%, né? A taxa de redução. Ele diminui 20% a cada hora, certo? E o seu volume, ele não foi me dado na questão, mas ele deduz um volume V, né? A gente não sabe quanto foi, né? Aí ele pergunta o seguinte, ele quer em quanto tempo, né? Esse volume aqui, ele vai diminuir a metade, né? Ele vai ser reduzido até a metade dele, né? Aí é justamente isso que a gente quer saber, em quanto tempo, né? Levando em consideração essa taxa de redução a cada hora, né? 20%. E aí a gente vai tentar descobrir aí, utilizando os logaritmos, né? Certo? Uma pessoa me falou esses dias, me perguntando sobre a questão de aplicação do logaritmo. Para que serve isso? O logaritmo, ele tem uma aplicação, como eu falei para vocês, diretamente relacionada a equações exponenciais, que estão relacionadas com problemas de taxa, né? Taxação, empréstimo, matemática financeira se usa muito isso, né? E vocês vão perceber, por exemplo, que essa questão aqui, apesar de não ser uma questão de matemática financeira, ela vai ter que utilizar os conhecimentos de matemática financeira para a gente resolver, certo? Nós temos aqui uma redução, né? Uma redução de 20% em cima desse volume, né? A cada hora, esse volume vai diminuir 20%, né? Então, como é que nós vamos calcular essa redução aí, né? Aí você vai ter que utilizar uma fórmula muito parecida com a fórmula de juro composto, né? Juros compostos, né? Que diz o seguinte, né? Que o valor, né? Usar aqui o valor J, né? J é igual, né? Quem lembra das nossas aulas de juro composto, vai ser igual a primeira parcela, né? Vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo, né? Isso aqui é a fórmula que a gente usa para calcular juros compostos, né? Nesse caso, a gente está falando de um desconto, né? Um desconto vai ficar com esse valor aqui negativo, né? Ah, professor, mas por que tem algumas questões que os descontos, quando a gente está trabalhando descontos, isso aqui se torna uma divisão, né? Uma razão. Tem situações, né, pessoal, que isso aqui vai ser assim. P sobre 1 mais I elevado a T. E outras situações que isso vai ser assim, quando houver um desconto, né? 1 menos I elevado a T. E assim como a gente pode ter outras situações também em que a gente vai ter J igual a P 1 menos I elevado a T. Certo? São situações diferentes, tá bom?
quando eu começar a fazer uma nova revisão sobre matemática financeira, eu vou explicar cada um desses casos particulares para vocês, tá certo? Só que isso aqui não é importante agora, porque o foco da nossa aula é sobre logaritmos, tá bom? Então eu vou circular isso aqui para não ficar atrapalhar o nosso problema. Vamos aqui, ó. Eu vou utilizar nessa questão, nesse caso, essa fórmula aqui, certo? Tá acontecendo uma redução, certo? Uma redução em cima do meu valor. E para isso acontecer, né, para essa redução acontecer, tem que esse valor aqui, né, ele ser diminuído, né, aqui, a minha taxa, né, é uma redução, então vai ser um valor negativo. Então, vai diminuir no valor do meu volume. Aqui é P, porque a gente sempre trabalha em matemática financeira com parcelas, só que nesse caso a gente não vai utilizar essas letras aqui. A gente vai utilizar letras referentes ao meu problema, né? Mas a fórmula é essa, tá bom? Nós vamos só adaptar essa fórmula para esse problema. Então é o seguinte, né? Nós vamos ter o seguinte, nós temos um volume inicial, certo? Olha que interessante, a gente usando matemática financeira para resolver problemas de física. Volume, V, né? Vai ser multiplicado por 1 menos essa taxa aqui de redução, né? Porque a cada hora, lembra que eu falei para vocês, a cada hora o volume desse líquido ele vai diminuir. Então essa taxa de redução vai ser menos 0,2, né? 0,2 é a forma que a gente representa a porcentagem em decimais, certo? 20% é a mesma coisa que 0,2 em decimais. Elevado ao tempo, né? T, que eu ainda não sei qual é, que é justamente o que me pede nessa questão, que é o valor desse tempo. E ele me diz que, dado esse tempo, né, que a gente ainda não sabe quanto é, o volume ele vai ser reduzido até a metade, ou seja, vai me sobrar apenas o meu volume dividido por 2, né? Depois desse certo período de tempo, o meu volume, que antes era V, se tornou V sobre 2, certo? Pronto, então a gente vai resolver essa equaçãozinha bem aqui. Resolvendo essa equação bem aqui, a gente descobre o valor de T, né? Que é o tempo necessário para que esse líquido ele reduza até a sua metade, certo? Como é que a gente vai fazer, né? Eu vou colocar aqui embaixo para ficar mais visível para vocês, tá bom? Vou reescrever aqui, transcrever. V sobre 2, né? Ou seja, o volume vai diminuir pela metade. V, que era o volume inicial, vezes 1 menos 0,2, né? Que é a taxa de redução, elevado a T, certo? Vai ser o seguinte aqui. Observe que eu tenho um V aqui e eu tenho um V bem aqui, né? O que eu posso fazer com esse V de forma que eu vá eliminar ele desse problema, né? Eu posso pegar esse V que estava multiplicando aqui e passar para baixo dividindo. Então vai ficar V sobre 2V, né? O V que estava multiplicando passou para aqui para baixo, né? Multiplicando por esse 2, igual a 1 menos 0,2 elevado a T. Ó, eu tenho um T aqui em cima dividido por um T aqui embaixo. Eu posso cortar, né? Vai dar 1. Vai dar 1, né? Qualquer valor dividido por ele mesmo é igual a 1, né? Então vai ficar 1 em cima. Passando para cá vai ficar 1 sobre 2 igual, certo? Vou fazer logo essa subtração aqui. Se você tem R$1 e tira desse R$1 20 centavos, que sobra 80 centavos, né? Um raciocínio bem simples para resolver números decimais. 1 menos 0,2 é igual a 0,8, certo? 0,8 elevado a T. Olha que interessante o que nós temos aqui agora. Nós temos aqui um problema de equação exponencial, né? Eu tenho a base, né? Duas bases aqui que são diferentes, mas não importa. E tem um valor aqui elevado a T, né? Aqui há uma facilidade enorme de se utilizar logaritmo de base 10, né? Ah, professor, mas o que eu faria aqui? Eu faria uma mudança de base, né? Eu tentaria manipular isso aqui para se tornar uma base diferente. Vocês vão perceber que para se fazer isso, vocês vão ter que utilizar calculadora, né? De qualquer forma, vai ter que usar calculadora para resolver problemas assim. Vocês vão ter que fazer testes constantes de exponenciais até que a base se torne 10. E o logaritmo de base 10, nada mais, nada menos é isso, né? É você deduzir que essa base é 10 e essa base aqui é 10, para que você possa calcular os seus expoentes, certo? Então, aqui, eu tenho um problema desses aqui,
Vai sem medo, utilize o logaritmo de base 10, que você vai perceber que vai facilitar muito a sua vida. E a questão, como ela vai me dar os valores, né? Essa questão aqui ela me deu os valores também, né? Se você olhar na questão, eu esqueci até de anotar esse detalhe. Na questão ela me disse que o logaritmo, o log de 2, né? 2 na base 10, né? É igual a 0,3, né? Pronto. 0,3 ou 0,30. Certo? Essa informação é extremamente importante. Isso aqui eu vou utilizar para resolver esse problema. Vocês vão ver que vai ser bem mais simples do que parece. Pronto, eu vou aplicar o logaritmo desse lado e desse aqui. Como eu fiz naquela questão anterior, naquele exemplo anterior, para resolver um problema de logaritmos de base que não são iguais, utilizando o logaritmo de base 10, basta aplicar o logaritmo dos dois lados, certo? Log de 1 sobre 2, né? Isso fica o valor em todo, né? E o log de 0,8 elevado a t. Lembra que eu falei anteriormente, né? A gente vai sempre usar esse raciocínio. Pode reparar que problemas de logaritmo, a gente sempre utiliza meio que uma receita de bolo para todos os problemas, certo? É muito parecido. Olha aqui, ó. Eu tenho o expoente, né? Antes era o expoente, posso passar para fora multiplicando aqui, né? Fica o t vezes log de 0,8, né? Como é que eu vou resolver isso aqui? Na minha questão, ela me deu apenas o log de 2. Não me deu o log de 0,8, não me deu o log de 1 sobre 2. Então a gente vai ter que fazer umas manipulações aqui, algumas observações, né? Para que a gente possa fazer com que esses logaritmos se tornem mais fáceis de resolver aqui, né? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês lá no vídeo anterior que quando você tem um log, né, de 1 sobre 2, né, valores assim desse jeito, de uma divisão, você pode transformar essa divisão em uma subtração entre dois logaritmos, né? O que antes era log de 1 sobre 2, eu posso reescrever como sendo log de 1 menos log de 2. Opa, ó que legal. Começou a aparecer o log que na minha questão foi dada. Até aí tudo bem, né? Vamos lá. Vezes, aliás, igual a t vezes log de 0,8 é a mesma coisa, certo? Ó, 0,8 é a mesma coisa que 8 dividido para 10, tá bom? Isso aqui, certo? Então, vou reescrever esse 0,8 como sendo 8 sobre 10. 8 sobre 10. Beleza? Vamos lá. Dá para resolver aqui algumas questões. Não vou resolver aqui ainda não, né? Eu vou ajeitar esse logaritmo para resolver todos eles no final, certo? Para ficar bem visível. Log de 1, vou repetir, não vou mexer nele agora. Log de 2 também vou repetir, não vou mexer nele agora, porque eu quero que vocês observem uma coisa. Agora esse log aqui, ó, esse log aqui de baixo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com esse log aqui atrás, nesse log anterior. Eu vou dividir em dois logs diferentes, que vai ser uma subtração, né? Certo? Então eu vou ter t, certo? O t multiplica por tudo, certo? Vamos lá, t vezes... Esse log aqui eu vou reescrever ele como sendo log de 8 menos log de 10. Certo? Beleza. Até aí tudo bem? Vou até circular para ficar visível para vocês. Pronto. E foi isso que eu obtive. Eu tenho log de 1, log de 2, log de 8 e log de 10. Só que aqui, ó, na minha questão, só me foi dado log de 2, né? Então, log de 10 ele é muito fácil de resolver. Eu vou explicar, eu já expliquei na aula anterior, depois eu explico de novo quando eu chegar nele. O log de 1 também é fácil de resolver, é bem simples. E o log de 2 foi me dado. Só que aí o que me faz o problema aqui é o log de 8, né, que eu não sei quanto é. Não é problema isso aí. Dá para se resolver. Vamos lá. Vou repetir. Eu não vou resolver o log agora, vou deixar para o final. Log de 2, porque eu quero deixar para o final. T vezes, não esquecer esse t que está multiplicando por todos. Log de 8, né? Log 8. 8 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira, né? 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8, né? Então, eu posso reescrever 8 como sendo 2 elevado à terceira. Menos log de 10. Olha aqui, ó, que interessante. Agora eu tenho uma potência. No lugar do 8, agora eu tenho 2 elevado à terceira.
eu posso pegar esse expoente e multiplicar aqui fora, certo? Então eu vou fazer essa multiplicação aqui. Vou fazer logo aqui, tá bom? Para economizar folha. T vezes 3, tá vendo aí, ó? Antes era um expoente, passou a multiplicar para frente, na frente aqui. Log de 2 menos log de 10, certo? Pronto. Vamos lá. Só para observar o que eu tenho aqui. Eu tenho log de 1, né? Eu estou repetindo. Menos log de 2 igual t vezes quem? 3, né? Log de 2 menos log de 10. Tá vendo? Ó, eu manipulei essa equação para se tornasse um logaritmo mais fácil de fazer. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Agora basta substituir agora os valores dos logs. Log de 1, né? Quanto é que vale log de 1? Qualquer número elevado a 0 não dá 1, né? Aqui eu tenho 10, né? Que é o logaritmo de base 10. 10 elevado a quanto que dá 1? 10 elevado a 0 que dá 1, né? Então isso aqui vai ser igual a 0. Log de 2 é a mesma coisa que 0,3, certo? É um valor aproximado que foi me dado na questão. Estou só substituindo aqui, ó. Log de 2 igual a 0,3. Esse t não vou mexer. 3 vezes log de 2. Esse log de 2 também vai ser igual a 0,3, certo? E log de 10 é igual a quanto, professor? O log aqui, né, é base 10, né? Qual é o valor, qual é o expoente que eu coloco na base 10 que dá igual a 10? É 1, né? Por quê? Porque 10 elevado a 1 é que dá 10. Então, log de 10 é sempre 1, certo? Então, isso aqui vai ser igual a 1. Pronto. Agora eu vou substituindo os valores aqui. Aqui deu 0. Menos 0,3 igual t, né? Não posso esquecer o t, que é o que eu quero descobrir, o valor de t. Vezes 3 vezes... Quanto é o log de 2, minha gente? Vamos lá. É 0,3. Menos log de 10. Quanto é o log de 10? 1. Pronto. Olha o que tem aqui agora, né? Agora eu vou resolver essa equaçãozinha aqui. Deixa eu fechar ela aqui, porque deve fechar, tá muito bom com todos. Vou resolver essa equação aqui e eu encerro meu problemazinho, né? Procure o valor de... Vamos lá. Vou transcrever aqui os valores. Eu tinha 0, né? 0 menos 0,3 igual a t vezes 3 vezes 0,3 menos 1. Fecha. Vamos resolver esse problema aqui. 0 menos 0,3 dá 0, aliás, menos 0,3, certo? Fiz a subtração. T vezes 3 vezes 0,3 dá 0,9, certo? 0,9 menos 1. Tá bom? Vamos resolver isso aqui. Vai ficar t vezes 0,9 menos 1. Isso aqui vai dar igual a menos 0,1, certo? Menos 0,1. Então vamos lá. Fiz só a subtração aqui do valor negativo, porque esse termo aqui é maior. Então vai ficar 0,3 é igual a t vezes 0,1, né? Menos aqui, menos aqui. Passa isso aqui para cá, dividindo, vai ficar foi mal. Vai ficar menos 0,3 dividido por menos 0,1, que é igual a t, né? Passa esse aqui para cá dividindo, né? T vai ser igual a quanto, né? Vai ser igual, vamos lá,
Menos com menos, mais. Então, isso aqui vai dar positivo no final. Se eu dividir 0,3 por 0,1, isso aqui vai dar 3, né? Mas o pessoal que ainda está duvidando, eu vou fazer a conta passo a passo. Vamos lá. 0,3 é a mesma coisa que 3 sobre 10. Dividido por 1 sobre 10, certo? É uma divisão de frações, então eu tenho que multiplicar, pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, certo? Eu estou multiplicando 10 em cima e dividindo 10 embaixo, então eu posso dividir 10 por 10, que dá 1. 1 vezes 3, 1 sobre 3 vezes 3 dá 3, né? Concordo, né? Isso aqui vai dar igual a 3, certo? Pronto. Então é isso, o valor de t, né? O valor do meu t deu igual a 3. Vou voltar na questão anterior aqui, né? Significa que, para que o volume do meu material, meu líquido, ele reduza até a metade, é necessário 3 horas, né? O tempo igual a 3, né? A questão ela pede em horas, né? Então, é necessário 3 horas para que esse líquido ele reduza pela metade. Muito simples, né? Resolver o problema utilizando logaritmos. E a alternativa da questão é, vamos lá, a alternativa C, certo? É a alternativa correta. Vamos para a próxima questão agora? Fala pessoal, mais uma questão relacionada a logaritmos aqui. Essa aqui, como eu falei para vocês, é uma aplicação direta de matemática financeira, certo? Então é o seguinte, você tem um cara, né? Na minha questão, eu tenho um cara que ele quer realizar uma viagem, né? Certo? E para se fazer essa viagem vai precisar de 5 mil reais. Beleza, até aí tudo bem. Precisa de 5 mil reais. Só que é o seguinte, para ele viajar com esse dinheiro, ele precisa pedir um empréstimo ao banco, né? Pedir um empréstimo de 5 mil reais para conseguir fazer essa viagem. Só que o banco deu uma condição a ele, né? De que ele vai pagar uns certos valores, uma certa parcela, né? Para que ele consiga pagar o dinheiro todo. O banco ainda vai cobrar ainda, além disso, uma certa taxa de juros em cima, né? Do valor que ele pediu de empréstimo. Aí, para ele foi dada essa fórmula aqui, né? Certo? Esse valor N aqui é o número de parcelas que ele vai ter que pagar, certo? Só que ele tem um porém, né? Ele quer que, no máximo, seja cobrado a ele R$400 por mês, tá bom? Aí a pergunta da questão é o seguinte, quantos meses ele tem que dividir em quantas parcelas, ou seja, qual vai ser o valor de N, para que ele consiga realmente pagar essas 400 parcelas por mês e consiga quitar a dívida de 5 mil reais com o banco, mais os juros, né? Então esse senhor aqui, ele foi lá e procurou um contador, né? Procurar um contador aqui para resolver esse problema para mim, né? Ele não encontrou um contador, não quis gastar com um contador para fazer essa conta para ele, então ele decidiu fazer ela na própria casa dele, tá bom? Então eu vou ensinar vocês como é que faz essa conta aí. Eu tenho, isso aqui é 5 mil, viu? Que eu coloquei 500 mais 5 mil, certo? Então eu tenho essa fórmula aí, P igual a 5 mil vezes 1,013 elevado a N vezes 0,013 dividido por 1,013 elevado a N menos 1, né? É a fórmula que eu tenho aqui que foi me dada no meu problema. Vamos lá, como é que eu vou fazer para descobrir esse valor de N bem aqui, né? É um problema de equação exponencial. Na minha questão, ele me diz o valor da parcela que esse senhor ele quer, né? Ele quer que seja de 400, né? Se for 400 vai ser... Se fosse menos era legal, né? Mas 400 tá bom, né? Ele pede 400, então vamos lá. Então esse valor de P aqui, né? Essa parcela vai ser 400. Então a equação que eu tenho é 400 igual a 5 mil, certo? Vezes 1,013 elevado a N, certo? Vezes 0,013, tudo isso dividido por 1,013 elevado a N menos, né? Menos 1. Tá dizendo aqui é menos 1, vai ser menos 1. Na minha questão ele me deu alguns valores aqui, né? Ele me deu valores de alguns logaritmos.
tá bom? Eu não vou listar eles agora, né? Eu posso listar, né? Vamos lá, porque para a questão não ficar muito grande, mas eu vou listar os valores logarítmicos. Na minha questão, ela me deu o logaritmo de 0,13, né? Que vai ser aproximadamente 0,005. Ela me deu também o logaritmo de 400, certo? Lembra que eu falei para vocês que a questão sempre dá o valor, né? Logaritmos. Os que a gente não consegue resolver de cabeça, as questões vai sempre dar o resultado, os valores, certo? Logaritmo de 400 vai ser 2,602. 2,602. Logaritmo de 335, né? 335. Estou pegando esses valores na questão, viu? Logaritmo de 335 é 2,525. Beleza, pronto. São os dados que foi me dado na questão. Vamos lá, como é que eu vou resolver isso aqui, né? Ó, professor, dá para aplicar o logaritmo dos dois lados, né? Aqui, ó, é uma divisão, você aplicar um logaritmo aqui, um logaritmo em cima e um logaritmo embaixo. Só que existe um porém aqui nessa questão. Existe uma subtração, né? Você não pode aplicar um logaritmo com dois valores subtraindo, só se fosse um produto ou uma divisão entre todos esses termos. Só que, apesar daqui estar multiplicando e aqui está dividindo, aqui embaixo tem uma subtração, então eu tenho que, de alguma forma, ajeitar esta equação de forma que não apareça essa subtração aqui. Como é que eu vou fazer isso, né? Ó, eu posso pegar tudo isso aqui e multiplicar aqui em cima, né? O que está dividindo passa aqui multiplicando, tá bom? Então lá vamos nós. Esse 400, ele vai agora multiplicar, certo? Esses termos aqui. 1 elevado a n, não posso esquecer o n aqui em cima. Menos 1, certo? Igual tudo isso aqui, né? Eu passei apenas isso aqui para cima. Aqui para multiplicar pelo 400. Igual a 5.000 vezes certo? Pronto. Agora o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um distributivo, né? Eu vou multiplicar esse 400 por esses valores aqui, tá bom? Vamos lá. Como é que vai? Multiplicando vai ficar 400 vezes 1 dá menos 400. Igual a 500. Opa, 500 não, 5.000. 5.000 vezes. Certo. Pronto. Eu posso fazer mais uma operação aqui, que não é uma operação difícil. Eu posso multiplicar esse 0,013 por esses 5.000 aqui. Eita, professor, esses números são estranhos assim. Será que essa multiplicação é simples? É, não é uma multiplicação difícil. Olha só. Vou fazer aqui em outra folha para a gente não poluir essa folha aqui, tá bom? Vamos lá. Eu vou multiplicar 5.000 vezes 0,013, tá bom? 0,13. Ó, isso aqui é a mesma coisa de eu estar multiplicando 5.000 vezes 0,013 é a mesma coisa de eu escrever isso aqui, ó. 13. Ó, 13 dividido para 10 dá 1,3. 13 dividido para 100 dá 0,13. 13 dividido para 1.000, né? 13 dividido para 1.000 é que dá 0,013, tá bom?
Então olha que interessante. O que antes era apenas um número decimal, agora se tornou uma fração, certo? O que facilita a minha vida na hora de resolver esse problema, certo? Ó, agora eu posso simplesmente cortar esses zeros aqui, né? Eu estou multiplicando esse 5.000 por um valor que está sendo dividido por 1.000, né? Então eu posso cortar esse zero por esse zero, esse zero por esse zero, esse zero por esse zero. Então, a operação que eu estou procurando é 5 vezes 13, né? 5 vezes 13 dá 65, né? Por quê? Porque 5 vezes 10 dá 50, 5 vezes 3 dá 15, 15 mais 50, 65. Pronto. Então, eu fiz essa multiplicação. 5.000 vezes 0,013 dá 65. Vou reescrever essa questão. 65 vezes, fazer assim um x para ficar igual a questão. 1,013, repito, né? Porque eu não mexi nisso aqui. Eu só fiz esse produto desses dois termos aqui, né? Deu isso. Igual isso tudo aqui. 0,13 vezes 400 menos 400, né? Elevado aqui, ó, a n. Opa! O que eu vou fazer agora? Ó, professor, continua tendo uma subtração aqui. O que eu vou fazer com essa subtração? Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse aqui para esse lado, esse aqui para o lado de lá, tá bom? Vou botar igualdade, vou organizar essa equação, né? Vai ficar 1,013 vezes 400, elevado a n aqui em cima, menos, certo? Menos, porque eu vou passar isso tudo para cá, menos 65 vezes 1,013 elevado a n. E esse 400 aqui, antes era negativo, né? Vou passar para o outro lado da igualdade, vai ficar positivo. Vai ficar mais 400. Eita, professor, continua tendo uma subtração aqui. Certo, beleza. Mas olha o que nós temos agora. Nós temos aqui termos iguais multiplicando, né? 1,03 multiplicando aqui, 1,03 multiplicando aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui uma evidência, né? Deixar isso aqui em evidência. Né? Vamos lá. O termo que eu vou deixar em evidência, que é o termo que aparece mais de uma vez, é esse. Elevado a n. E dentro do parênteses vai ficar o 400, né? Menos 65. Certo. Tudo isso igual a quanto? 400. Até aí tudo bem, né? Vamos lá. Vou repetir. 0,013 elevado a n. Pergunta. Quanto é 400 menos 65? Dá 335. Certo? Igual a 400. Olha que interessante agora. Me apareceu, esse termo aqui já tinha desde o início da questão. Até aí tudo bem, né? Olha, na questão me deu esse logaritmo. 335 não tinha, apareceu, né? Que foi o valor que foi me dado na questão aqui, ó. Certo? E o 400 também apareceu, né? Estava desde o início da questão. Também foi me dado esse logaritmo bem aqui. Certo? Então vamos lá. Eu vou aplicar o logaritmo aqui para resolver e descobrir esse valor de n, né? Que é o objetivo da minha questão. Como é que eu vou fazer? Aplicando logaritmo dos dois lados, né? Logaritmo aqui e logaritmo aqui. Log de 1000, aliás, log de 1,013 elevado a n, certo? Tá bom? Vezes, né? Porque isso aqui é um logaritmo só, tá bom? Isso aqui é um logaritmo só. Vezes isso aqui. Opa, 335. Fecha dessa forma aqui. Igual 400, né? O logaritmo de 400. Log de 400. Né? Repare, eu apliquei o logaritmo de tudo isso aqui, tá bom? Não só desse termo e desse aqui. Separadamente, apliquei de tudo, tá bom? Aplico o logaritmo desse. Olha só. Então, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho aquela regrinha do produto do logaritmo, né? Se você está com o logaritmo de um produto,
os valores aqui estão sendo multiplicados, você pode separar isso aqui em duas somas, né? Certo? Vamos lá. Vai ficar log de 1,013 elevado a n, certo? Não posso esquecer esse n. Mais, né? Porque antes era um produto, aí vai separar em dois logaritmos, somando os dois. Log de 335. Lembrando, eu não disse, mas está subentendido, que todos esses logaritmos que eu estou utilizando aqui são base 10, tá bom? São logaritmos de base 10. Igual log de 400. Pronto. Agora eu posso substituir os valores que foi me dados aqui na questão, né? Opa, ainda não, né? Que eu ainda tenho esse n aqui elevado. Qual a regrinha que diz? Tem uma regrinha que diz o seguinte, que se você tem um valor elevado aqui no logaritmo, você pode pegar esse expoente e botar para fora multiplicando, né? Lembra que eu falei naquela questão anterior que as contas de logaritmo no Enem, elas são muito parecidas. Você segue meio que uma receita de bolo, né? E você vai reparar que todas as questões elas vão ter sempre o mesmo perfil, né? Você vai utilizar logaritmos de base 10 em cima de uma potência. E aí o expoente vai passar para fora multiplicando. Sempre assim. Vamos lá. Então eu tenho n, certo? Multiplicando o logaritmo de 1,013, né? O logaritmo de 1,013 é 0,005, né? 0,005. Certo? Então, ó, logaritmo de 335 dá 2,525, tá bom? 2,525. Igual o logaritmo de 400. Quanto é o logaritmo de 400? É 2,602. Beleza. Agora eu vou utilizar a equação do primeiro grau aqui para resolver esse problema. N, certo? Zero 5 igual 2,602 menos, né? Passei isso aqui para o outro lado, 2,525, né? Que vai ficar n igual. Tá muito. Vamos lá, pessoal, vamos encerrar a questão, né? Aqui não ficou visível, decidi passar para a próxima folha. Vou fazer agora essa subtração aqui desses dois valores, né? Deixa eu colocar logo n igual. Isso aqui estava multiplicando para baixo, dividindo, né? 0,005. Beleza? Subtraindo esses dois valores, eu vou obter 0,077. Certo? Pronto. Então o n vai ser igual a quanto, né? Eu botei. Ó, esse 0,077 eu posso reescrever como sendo 77 dividido para 1000, tá bom? Porque 77 dividido para 1000 dá isso aqui. E aqui embaixo eu posso fazer 5 dividido por 1000, né? Porque 5 dividido para 1000 dá 0,005. Beleza. Vou dar muitos detalhes, mas já na questão anterior, né? Esse 1000 que está dividindo aqui, esse 1000 aqui, se cancela, tá bom? Então vai ficar n igual a 77 dividido para 5, né? Se fizer essa divisão aqui, isso aqui vai dar mais ou menos, vai dar, né? 15,4, exatamente 15,4. Só que é o seguinte, na minha questão ela diz que essa pessoa, ela só pode pagar até 400 de parcela, né? Pense comigo, se eu aumentar o número de parcelas, então, nesse caso, o valor que vai ser pagado por mês vai diminuir um pouco, né? Então, por isso que eu não vou escolher 15, né? Porque, ó, eu poderia arredondar ou para 15 ou para 16, mas se eu colocar 15, então eu jogasse aqui, no meu problema, então aí esse camarada ele teria que pagar mais do que 400, né? E esse 15,4
o valor de n para que isso aqui seja exatamente igual a 400. Então, para ser igual ou menor do que 400, o mais aproximado é que n seja igual a 16, ou seja, 16 parcelas. Então, esse camarada, a melhor opção para ele é ele dividir essas prestações, esse empréstimo, em 16 parcelas de pouco menos de R$400, né? A alternativa correta é a alternativa D de dado, tá bom? É 16 parcelas. Beleza? Encerramos a questão. Valeu, pessoal. Até a próxima.